A paz do Senhor. Bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição 8, o início da civilização humana. Primeiro trimestre de 2020, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. Estudaremos a origem da civilização humana no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violências. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. O nosso texto áureo nos diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome daquela cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis 4 e 17. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A introdução. Não estamos sozinhos no mundo. O ser humano faz parte de uma família que teve a origem em Deus. O livro de Gênesis diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. 1:28, parte A de Gênesis. De um casal, Deus planejou a raça humana. A ordem divina foi para frutificar e multiplicar. Demandava um ensejo de construir uma civilização humana. Deus ordenou ao ser humano que se espalhasse pelo mundo. Hoje, segundo os dados do Banco Mundial, em 2017 somos aproximadamente 7,53 bilhões de habitantes no mundo. China e Índia são os países mais populosos da Terra, com aproximadamente 1,5 bilhões de habitantes cada um. E o nosso Deus Criador e Soberano, Ele está no controle deste universo. Ele rege o curso da história e destas civilizações humanas. Primeiro ponto, definindo a civilização e as primeiras gerações e civilizações humanas. A civilização é um conjunto de aspectos peculiares à vida, intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda e a sua expulsão do Éden. E no contexto do capítulo 4 de Gênesis, Adão já havia estado na terra há cerca de 130 anos. E além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram mais e vários filhos e filhas ao longo das centenas de anos vividos na terra, conforme Gênesis 5 e verso 4. Percebe-se que o frutificar, o multiplicar e o encher a terra, a partir do episódio homicida de Caim, em Gênesis 4 e 25, até a longevidade das primeiras gerações, no capítulo 5 de Gênesis, visto que Adão viveu 930 anos, depois Sete viveu 912 anos, Enos 905 anos, Cainã 910 anos, Maalalel 895 anos, Jered 962 anos, Matusalém viveu 969 anos, Lameque 777 anos e Noé 950 anos. Subtende-se que neste ponto, em uma progressão moderada de crescimento, deveria ter havido aproximadamente 500 mil pessoas nesta época. Caim mesmo teria construído uma cidade, o que requereu muitas pessoas. Gênesis 4 e 17.
Cada filho gerado tinha os seus filhos, e começavam as ramificações das raças, conforme Gênesis 4, 15 ao 24, Gênesis 5, 1 ao 32 e Gênesis 6, 1 ao 12. Uma indagação da lição: se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta, conforme Gênesis 1 e 26. Seria uma mordomia perfeita. Entretanto, os antediluvianos construíram cidades, inventaram instrumentos musicais, fizeram canções, dançavam, faziam armas de guerras de bronze, de ferro, colocavam limites ao redor das terras, fortificavam suas cidades contra feras e invasores, inventaram pesos e medidas e, em geral, viviam perversa e licenciosamente perante Deus, até que veio o julgamento. As pessoas eram saqueadoras e devassas. A liderança de Caim, supostamente prefeito da primeira cidade, revela a perversidade daqueles tempos, conforme 1 João 3:12 e Judas, no verso 11. No entanto, o ponto 2 nos relata: o casamento é a base de uma civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Gênesis 2, 18 ao 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo, o Estado, tornaram-se possíveis. Gênesis capítulo 5 e o capítulo 10. As gerações de Adão até Noé. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional, conforme Paulo nos relata em Efésios 5, 22 ao 30. O ponto 3, a subsistência da civilização. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis 4 e o verso 2. Sem ambas as atividades laborais, a civilização torna-se inviável. Eclesiastes 5 e 9 e 2 Crônicas 26 e 10. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas um meio à subsistência humana e de uma forma abençoada, como nos relata Salmo 128 e 2 e as ordenanças de 2 Tessalonicenses 3 e 10. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como exemplo nessa área. Gênesis 2, 1 e 3 e João 5 e 17. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e um esforço concentrado. Gênesis 1, 26 e 28. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Gênesis 3 e 19, João 5 e 7 e Romanos 8, 19 ao 22. Tópico 2. A civilização e conflito. Percebe-se que o cenário é o mesmo desde aquele tempo. A inveja, a politicagem, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram negativamente as civilizações humanas. Ponto 1. Caim e Abel. Na convergência de ambas as atividades laborais, que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou seu irmão Abel, o pecuarista temente a Deus,
conforme Gênesis 4 e o verso 8. A disputa e a rivalidade por posses, riquezas materiais e o poder motiva no ser humano sentimentos de destruição e morte. Naquele holocausto, o Criador olhou o interior de Abel, bem como a sua pureza e excelência da adoração, na qualidade da oferta, e aceitou aquele sacrifício. Embora que Caim não teve o real discernimento para ofertar, e os seus sentimentos não eram de um adorador. Além disso, insurgiu contra o seu irmão, opondo com inveja e ira a aceitação de Deus referente àquela oferta. E de uma forma fria, maligna, premeditada e escondida no mato, acontece o primeiro assassinato. Ponto 2. A cidade construída por Caim, Lameque. A importância de Caim foi exaurida e a linhagem de sua posteridade rebelde é incompletamente apresentada em forma genealógica abreviada. A esposa de Caim foi implicitamente uma irmã, Gênesis 5 e 4, que partiu com ele para o exílio. Caim começou a construir uma habitação fortalecida, uma cidade, e orgulhosamente a chamou de Enoque, o nome do seu primeiro filho. A procura de Caim e seus filhos por segurança estava simbolizada pela construção de muros pesados, a procriação de muitos filhos com esposas múltiplas e o poder de perícia profissional do armamento e do ódio. O primeiro poema da Bíblia, nos versos 23 e 24, serve de ilustração da amarga feroz que envenenou o espírito desses homens. O significado do versículo 23 é: matei um homem meramente por me ferir, e um jovem só por me golpear e me ferir. Alcançaram o pico da habilidade e realização, mas também submergiram nas profundezas do mal. Ponto 3. A tecnologia paralelamente à sua iniquidade. A civilização caimita instalada na cidade de Enoque experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos e músicos, conforme Gênesis 4, 20 ao 22. Nota-se que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram se afastar de Deus, conforme Gênesis 6, 1 ao 3. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor declarou o juízo de toda aquela civilização. Tópico 3. O Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem o direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Em Cristo, Deus continua a intervir na história humana. O Senhor Jesus é a única esperança para a civilização humana. Primeiro ponto, a intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque, conforme nos relata em Gênesis. Ele assim o faz não apenas para disciplinar, punir, como também para recompensar os seus servos. Hebreus 11, 6. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Gênesis 9, 6, Romanos 13, 1 ao 14. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou após haver o formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Conforme nos relata em Gênesis 11 e 5,
Salmo 50 e 21, Provérbios 15 e 3. E sempre que necessário, ele intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como conhecemos, não mais existiria. Ponto 2. A intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente com promessas, ordenanças, mandamentos, bem como com justiça, executando juízos e suas drásticas consequências na civilização. Fato da queda do ser humano, o dilúvio, a Torre de Babel, em Gênesis 6 e 7, 11 e 5, bem como a destruição de Sodoma e Gomorra. E desde então, vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas, conforme Jeremias 21 e 7 e Isaías 45, 1 e 13. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. Ponto 3. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque ele, amando o mundo de uma tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. João 3,16. Na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus 28, 18 e 20. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isaías 11 e 2. Citação escatológica do período do milênio. E por que não dizer da civilização santa, redimida vivendo com ele na eternidade, na Nova Jerusalém? Esta é a nossa esperança. Aleluia, Maranata. Conclusão. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e iluminar a nossa geração através de um testemunho santo e eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Vamos remir o tempo, pois os dias são maus. Já em Hebreus 10 e 37 nos diz: porque resta ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Glorifico a Deus por esse projeto, agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube, obrigado pelas orações, apoio e contribuições. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor. O meu muito obrigado. Deus os abençoe.